Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha por dentro, vamos ao nosso por dentro da edição Sun Tweet, volume 1. Lembrando que já tem vídeo no nosso canal em que eu faço uma resenha da história, uma versão curtinha, no short, e uma versão mais longa em que eu falo um pouco mais do conteúdo, tá? Aqui nesse vídeo eu vou me preocupar mais em mostrar a arte, tá? Principalmente a arte, os meus pontos contra e os meus pontos a favor, tá? Primeira coisa que é importantíssimo dizer é a minha opinião sobre a edição propriamente dita, tá? Que é essa famosa edição lombada quadrada, capa cartão, que relativamente é a que tem a melhor custo-benefício, porque aqui tem 13 histórias, aqui são 13 histórias, tá? De 1999, escritas pelo genial Brian Michael Bendis, de Alias, de Demolidor, de Vingadores, e ilustrada pelo Angel Medina, que chegou a desenhar o Homem-Aranha, o sensacional Homem-Aranha, e também desenhou algumas coisas para Image Comics, como o próprio Spawn e o Kiss, Psycho Circus, também foi desenhado pelo Angel Medina, tá? Então, em tese, é uma edição que tem um custo-benefício bom. Ela custa R$120, R$115, por aí. Então, cada edição aqui dentro, que são 13, está saindo mais ou menos na faixa de quê? Um pouquinho menos de R$10, né? Pode ser. Muito bem. Acontece que aí vem o problema da edição capa cartão. O problema maior é a abertura. É uma edição que você não pode ler abrindo 180 graus. O máximo que você deve abrir é 90 graus. Porque se você forçar um pouco mais, ela tem a tendência a descolar, soltar a capa, soltar a página. Então você tem que ler com cuidado. Se fosse capa grampo, não haveria esse problema. Mas eu entendo que, como isso aqui, por exemplo, é um material de 1999, não valeria a pena editorialmente lançar separadamente. Mas poderia ter sido lançado aqui, por exemplo, esse volume em dois volumes, porque aqui tem 2 arcos de história e um interlúdio. Então poderia perfeitamente ter sido lançado num volume um pouquinho menor, né, que já seria um pouco mais agradável. Muito bem. Aqui vem uma segunda capa decorada, bacaninha. Aqui vem, logicamente, a ficha técnica, outra capa que foi aproveitada, o sumáriozinho, legal, bacana, mostrando claramente que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes de um primeiro arco de história, que é esse Odaku. E depois vem um interlúdio, Um Dia de Cão, e depois outro arco de história, Bruxaria, tá? Então, na minha opinião, poderia ter saído esse daqui num volume e o outro no outro volume. Tudo bem que um seria um pouquinho mais grosso, porque tem 8, o outro poderia entrar o interlúdio mais os outros quadros. Aliás, esse interlúdio aqui é bem legalzinho, a história é bem divertida. Divertida no bom sentido, né? Quem são Sun e Tweet? Eu já falei também isso. Sun e Tweet são 2 detetives que surgiram nas histórias do Spawn, lá nos anos 90, intrigados com aquela aparição do Spawn, com todo o sobrenatural que vem com ele, aquela coisa toda. São os 2 detetives. Numa referência clara e óbvia ao Gordo e o Magro. É claramente o Gordo e o Magro, com certeza, né? Inclusive no cabelo do Magro, vê uma semelhança muito grande com o Oliver Hart, né? Que foi o ator que fazia o Magro, tá? A arte do Angel Medina não é uma arte que eu goste, não é. Ele tem um desenho muito caricato, levando para o grotesco. Ele tem uma tendência a desenhar tudo muito grotesco, as fisionomias, os seres humanos, as mãos, tudo dele é grotesco, é exagerado, é caricato. E essa imagem muito escura, né, que também é muito típica. Isso não é uma característica do Angel Medina, isso é uma característica da história, né? Mas os personagens, os cenários, isso tudo tem uma tendência muito caricata do Angel Medina. Um problema que eu percebo claramente numa edição como essa, principalmente por causa do Angel Medina, é a capa, a lombada quadrada. Por quê? Como você não pode abrir ela 180 graus, a arte dele é sempre feita em página dupla. Ele, quando botava na prancheta, ele botava 2 páginas. E aí ele fazia uma arte continuada. Você vê que a arte invade o outro. E aí o que acontece? Algumas imagens ficam completamente exprimidas. Até o texto, porque aqui tem texto
Para você ler isso aqui fica extremamente difícil e fica muito ruim de você apreciar a arte em si. Olha bem isso aqui, ó. Olha aqui. Olha como é que tá essas imagens aqui, estão extremamente comprimidas aqui embaixo. Então, é um quadrinho que foi claramente feito para o estilo lombada grampo, né? Ou canoa, como algumas pessoas gostam de falar, tá? Ele apresenta as capas originais, que é uma coisa legal, feita por outros artistas. Aqui é o Ashley Wood, que está fazendo uma capa pintada aqui, né? Bem no estilo das histórias do Neil Gaiman, né? Do Sandman. Isso aqui lembra aquele estilo de arte do Sandman, né? Olha aqui, ó, o quadrinho montado de uma maneira bem diferente, é uma única cena. Ele sempre trabalhou assim, ó, mais página dividida. Isso aqui para você ler, para você apreciar a arte, para você ler, fica muito difícil nessa lombada quadrada, ó. Completamente assim. Eu vou dizer para vocês que mais de 50% das histórias aqui ficam bem enjoadas de ler nessa lombada quadrada, tal. Eu realmente não gosto da lombada quadrada, tá? Mas pelo menos foi uma oportunidade de nós aqui no Brasil lermos essas histórias aqui, que são escritas pelo Brian Michael Bendis, que é um dos meus autores favoritos e que fez um trabalho aqui, ele faz até uma brincadeira com o Kiss, tá vendo? Os 4 membros do Kiss aqui, porque ele, o Angel Medina, ilustrou a minissérie do Kiss, que foi um pouquinho anterior a isso aqui, tá? Então aqui ele faz uma pequena referência, né? Como é que se chama? Easter egg, né? O pessoal gosta de chamar de easter egg. É uma coisinha escondida que tem aqui. E a arte dele é extremamente caricata, que não me agrada, tá? Não me agrada mesmo. Mas voltando a falar da história, a história é boa sim, a história é bem legal mesmo. Esse primeiro arco de história, os 2 detetives ficam bem desacreditados, há um trabalho para acabar com a carreira deles. Primeiro como detetives particulares, porque eles tinham deixado a polícia depois da série do Spawn e foram viver como detetives particulares. Mas aí eles são convidados a voltar, mas na verdade existe um grande complô contra eles, tal. Então a história é bem interessante. O Brian Michael Bendis é um ótimo escritor, não só narra a história, mas também constrói. Tem até uma pequeníssima participação aqui do Spawn, mas é pequeníssima, não tem nenhuma ligação com a história, tá? Então aqui você tem uma visão, um panorama da arte do Angel Medina para Sun e Twitch, que eu apostei basicamente por causa de ser uma história escrita pelo Brian Michael Bendis, bem no início da carreira dele. Depois ele passaria a escrever a Jessica Jones, no Alias, depois ele escreveria Demolidor, depois ele escreveria Vingadores, tudo absolutamente sensacional, tá? Eu vou pular aqui o final da parte do Udaku, e vou aqui para a história do interlúdio, que é bem interessante, porque é uma história contada em primeiríssima pessoa, porque aqui é o final ainda da história. Eu quero achar aqui o interlúdio aqui. Essa aqui ainda é a parte 8, é o finalzinho da história, que é bem legal, vale a pena. Acaba aqui. Essa história aqui é muito interessante, a narrativa que o Brian Michael Bendis criou aqui, e bem executada pelo artista, que já não é o Angel Medina aqui, e ele conta a história como se fosse os olhos do personagem principal. A cena que você vê aqui é sempre a visão do personagem principal, que só aparece na história através de reflexos. É bem interessante a ideia dele, bem diferente, bem inusitada mesmo. Não vou dizer para vocês que é a única ou que é extremamente original, mas com certeza é bem interessante, é bem diferente, né? Você tem sempre a perspectiva do personagem principal. E mais uma vez as páginas que se misturam, que se confundem, que nessa edição capa cartão, né, lombada quadrada, colada, não é agradável. E depois nós temos então a última história, que já tem uma arte também um pouco diferente, mas aí já tem uma coisa mais caricata, exagerada, mais uma vez, que é típica desse padrão, né,
não é uma arte que me agrade. Se dependesse da arte, eu não teria comprado, tá? Mas como as histórias são do Brian Michael Bendis, eu achei interessante e não me arrependi, achei que valeu a pena, tá? Só lamento muito que tenha saído nessa tipo de edição. Olha aqui, ó, página dupla aqui. Você perde muito do prazer de observar a arte, né? E a outra coisa, todas as histórias são para adultos, tá? Tanto nos temas como nas abordagens, na narrativa. É uma narrativa mais complexa, mais cruzada, mais, né, com vais e vens no tempo, que é muito mais direcionada ao público adulto, tá? Isso aqui para crianças e adolescentes não vai agradar muito, não. Aqui no final ainda tem um bônusinho com galeria de artes, algumas capas, né? Algumas bem dramáticas, e aqui também um editorialzinho do Brian Michael Bendis, que é bem interessante. Alguns bastidores aqui da série, aquela coisa toda. É o volume 1, não sei se vai haver um volume 2, vai depender provavelmente do resultado das vendas, né? Mas eu diria para vocês que é uma leitura que vale a pena, apesar da arte não me agradar nem um pouquinho. Mas a história dá uma compensada boa nisso aqui, tá? Então fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador para Spawn apresenta Sun Twitch volume 1. Até a próxima.